As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Os exercícios físicos podem ser considerados antídotos para a ansiedade e o estresse? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Sônia Neves, ela que é especialista em psicossomática psicanalítica e também professora do Instituto Sede Sapiens. Como vai, Sônia? Tudo bem? Obrigada pela presença. Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E do outro lado da bancada do Mentalistas, o professor Amaury dos Santos, do Instituto Biodelta, especialista em treinamento resistido, ou seja, voltado para a musculação, na saúde, na doença e no envelhecimento. Tudo bem, professor? Obrigada. Tudo bem, Camila. Obrigado pelo convite também e bom dia aos ouvintes. Muito bem. Bom, a gente vai começar falando mais sobre exercícios físicos, ansiedade, estresse, um pouquinho de depressão também, e como o corpo e a mente podem estar conectados. Por isso também fiz questão de convidar uma especialista, uma expert no assunto, que é a Sônia Neves. De que maneira, Sônia, vou começar com você, de que maneira o corpo e a mente estão conectados, né? E como que a gente sofre as consequências dessa ligação? Você pode explicar pra gente? Sim, exatamente é o foco de estudo da psicossomática psicanalítica, da psicossomática em geral. E aí as pessoas costumam achar que existe uma única forma de se compreender essa ligação mente-corpo, e não é. A psicossomática tem diferentes abordagens. Então, uma forma mais simples, uma abordagem que explica de um jeito mais simples, relaciona como a emoção, as emoções que a gente vive no dia a dia, vem junto com reações físicas, são acompanhadas de manifestações físicas. Então, por exemplo, se a gente ficar com vergonha, provavelmente você vai ficar vermelha. Então, a reação física, ela vem junto. E a gente vive numa cultura que desde o Descartes separa corpo e mente. Então, por isso que a gente acaba compreendendo como algo só físico ou algo só mental. A manifestação pode ser mais na mente ou mais no corpo, mas sempre tem uma interligação. Ô, Amaury, nos estudos que você tem com as pessoas, né, que você atende, como é que você vê essa questão entre corpo e mente também? Ok, bacana, boa pergunta. Até um certo tempo, né, era difícil você associar exercício com saúde. E também o exercício, se falava-se muito do pescoço para baixo. E começou-se já a estudar, né, os efeitos do exercício do pescoço para cima, né, os efeitos realmente cognitivos, né, afetivos relacionados à atividade física. E hoje está sendo visto que sim, né, ao praticar atividade física ou mesmo exercício físico, né, você tem uma melhora do humor, você consegue criar dentro da atividade física experiências que vai ajudar o indivíduo a lidar com as tarefas cotidianas. Além de criar experiências para a pessoa poder enfrentar as tarefas cotidianas, né, também tem a parte neurobiológica, que ajuda a liberar hormônios, né, responsáveis do bem-estar. Então, a gente já vê que está tudo conectado. Era um pensamento antigo esse de que o treino era para ser feito do pescoço para baixo. Interessante esse conceito, não é, Sônia? Muito, muito interessante. E o pescoço, né, que é exatamente a região de ligação, né, da cabeça e a mente e o corpo, né? Perfeito. Quando a gente fala das doenças psicossomáticas, né, eu fico pensando nas regiões do corpo, se tem algum significado. Eu já ouvi muita gente perguntar, dor nas costas, dor no abdômen, enfim, tem alguma relação com o tipo de sofrimento psíquico, né, emocional que essa pessoa está tendo, Sônia? Então, retomando, como eu falei que tem várias abordagens, uma delas de um autor contemporâneo do Freud, né, que é o Grodek, toda a compreensão das doenças para ele era ligada ao significado simbólico. E isso permaneceu e é muito presente na cultura atual. Mas a psicossomática psicanalítica, que é outra abordagem, né, do Pierre Marty, a escola francesa de Paris, não vê essa ligação. Pelo contrário, vê do sentido oposto. Quer dizer, você adoece quando você não tem recursos mentais para lidar com situações que a gente chama de traumáticas, né, que são muito intensas, e isso é como se toda essa excitação ficasse no corpo e não tivesse como canalizar. Daí é que a gente vê a importância
também da parte física, dos exercícios físicos, porque o motor é uma das formas de descarregar a tensão, né? Você percebe, professor Amaury, isso também com as pessoas que você atende, pessoas mais tensas, com problemas na coluna, sim, sim. Toda dura. Vamos pensar assim, né? Situação prática. A pessoa chega tensa para uma atividade física. Que a tensão muscular acaba sendo até um sintoma de uma ansiedade, de uma situação estressiva antes da atividade. Ao praticar atividade física, né, ao contrair a musculatura, né, você ajuda, né, o relaxamento dela. Muitas vezes as pessoas imaginam que contrair a musculatura tensa vai causar mais tensão. Na verdade, né, quando a gente está exercitando, né, por levar mais sangue na região da musculatura, acaba ajudando no relaxamento. E na atividade física também, uma explicação psicossocial, quando você está realizando lá a atividade, a distração que acompanha a prática e o lazer ajuda a pessoa também ficar livre de setores estressantes da sua vida psicológica. E isso vai perdendo força, talvez uma situação que ela esteja ruminando. Então, a pessoa ansiosa ou até mesmo estressada, ela acaba se beneficiando o lazer e a distração que a atividade física propõe durante a prática. Vai enfraquecendo algum estímulo estressivo para ela. Eu concordo. Eu acho que o Amaury está falando o benefício que tem quando você muda o foco. Então, as atividades meditativas, né, que são muito em voga atualmente, elas fazem exatamente isso. Elas procuram centrar a sua atenção em alguma âncora, como a respiração, e com isso baixa a tensão e você consegue, às vezes, até lidar melhor com os problemas, porque você fica com a cabeça um pouco mais livre, né? É uma das explicações para o resultado agudo já do exercício. A pessoa com uma prática já pode sentir mais alívio de uma situação que ela estava ansiosa ou até mesmo estressada. É um efeito agudo. Quando a gente fala que ela consegue se distrair e ter um momento de lazer dela. Você percebe uma diferença na faixa etária no desenvolvimento desse trabalho? Crianças, adolescentes, jovens ou idosos, né? Você pode falar na hora de fazer uma prescrição de exercício para uma criança ou para um idoso, né, que está talvez com algum transtorno de ansiedade, no caso, não existe distinção. O benefício é para todas as faixas etárias. O que pode existir é o exercício mais adequado para aquela faixa etária. Né? Para a criança, muitas vezes é indicado um exercício para desenvolvimento motor, e para o idoso tem que ser mais atividades que sejam seguras. Né? Mas dependendo da atividade que está sendo realizada para a faixa etária, devido à indicação, o fato de estar praticando atividade vai ajudar na melhora dos sintomas da ansiedade ou numa situação estressiva que ela esteja passando. No caso dos idosos, quando você diz um exercício seguro, seria o que, por exemplo? Você pode citar alguns exemplos? Posso. Como você bem citou, eu trabalho no Instituto Biodelta, né, que trabalha com treinamento assistido na saúde, doença e envelhecimento. Hoje, um dos principais exercícios voltado para o idoso, né, que está sendo evidenciado, é o treinamento assistido, conhecido como musculação. É conhecido como treinamento assistido mais para a parte da ciência. Né? Por ser movimentos controlados e fáceis de manipulação, a gente consegue deixar o fortalecimento muscular do idoso de forma segura, controlando amplitudes e carga. Muitas vezes, é uma fala que o próprio doutor do centro tem, muitas vezes a pessoa não consegue caminhar, mas consegue fazer musculação. E a partir da musculação, ela começa a melhorar suas aptidões físicas, ficar mais forte, ter alívio de dor, né, que o idoso costuma ter já desgastes, né, articulares. Aí a partir daí começa a fazer outras atividades. Mas aí ele pega peso, faz levantamento de peso, tudo? Sim, o profissional responsável, ele vai saber, né, com os aparelhos disponíveis no local do atendimento, né, graduar a amplitude, o grau de esforço, o tempo de descanso, para que o idoso, no caso, consiga se beneficiar da atividade. Sônia, fico pensando na população idosa especificamente, né, que muitas vezes hoje chega numa idade mais avançada, por vezes com uma certa saúde ali, né, e a cognição preservada, né, e ele tem algumas questões sociais importantes. Por exemplo, filhos já criados, muitas vezes vão morar longe,
aposentados, uma falta de uma atividade diária, né? Quais são as demandas psíquicas dessa população para a gente tentar aliar esses benefícios dos exercícios físicos com a parte emocional do idoso? O que é o estado emocional do idoso hoje aqui no Brasil? Você poderia fazer uma análise aí para a gente? Eu acho que a situação do idoso é bastante peculiar atualmente, porque até 20, 30 anos atrás o idoso ficava a cargo muito mais da família. E essa família hoje, os filhos, os netos, eles têm atividades que não dão conta. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a principal problemática do idoso é lidar com as faltas, né? Lidar com as perdas que são muito intensas. O idoso perde familiares importantes, às vezes o marido ou a mulher, perde o trabalho, mesmo que ele tenha se aposentado de uma forma boa, de acordo com o que ele desejava, mas ele vai perdendo, né, referências, relacionamentos, são os amigos que vão morrendo, então é muito difícil. Daí eu penso que o trabalho da academia entra ocupando, suprindo um pouco o lugar do relacionamento, né, que é o que fica mais em falta. Talvez fazer algum tipo de jogos mais em grupos, não? Seria também uma coisa importante para se trabalhar, Amaury? Não, sem dúvida, porque quando você está num ambiente social, inclusive na atividade física, o apoio mútuo, né, que se tem, principalmente em jogos cooperativos, isso acaba sendo uma recompensa psicológica até mesmo para o idoso, de estar frequentando mais, né, as atividades, porque se ele está engajado num grupo com atividades lúdicas e aquele grupo reconhece aquele indivíduo como um ser que merece respeito, que se diverte junto, tudo mais, essa pessoa tem uma melhor avaliação de si mesma. Então a tendência a frequentar mais atividade, e essa boa avaliação criada dentro do ambiente do exercício físico, ela vai levar para as atividades cotidianas, ela pode ser transferida. Logo eu tive uma boa experiência na atividade física, muitas vezes até direcionado pelo próprio professor, que ele busca atividades que leve, né, a pessoa ter sucesso nas tarefas, ela vai transportar isso para as outras áreas da sua vida. Agora, eu gostaria de fazer um contraponto com um aspecto que um tema que é estudado na psicossomática psicanalítica, que tem um nome interessante, chama procedimentos autocalmantes. O que se trata isso, né? Basicamente, se refere às atividades motoras ou sensoriais que têm como finalidade descarregar a tensão. E aí o contraponto é que o exercício físico ele pode ser muito benéfico, realmente ele é útil nas situações de ansiedade, mas dependendo da pessoa, de como é o funcionamento mental dela, essa pode ser a única válvula de escape. Então, nesse sentido, ela fica com uma possibilidade de adoecimento maior. Isso não quer dizer que ela não deva fazer o exercício físico, mas é uma certa atenção para como é aquela pessoa, para que ela não canalize tudo ali. E se ela, por um azar, por exemplo, quebrar um braço, uma perna e não puder fazer exercício, o risco dela adoecer aumenta. Entendi. Então, por exemplo, no caso do ansioso, a gente pode falar de uma ansiedade mais patológica, há de se fazer como se fosse uma avaliação psicológica desse indivíduo para ver qual seria aí o exercício mais adequado, né? Porque aonde o exercício está entrando. Não é que ele não pode fazer, mas ele deve. Até pode, mas tem que saber que tipo de exercício, não é? O ansioso nem é tão problemático, porque o ansioso, pela própria característica, ele fala, ele tem a tendência de dizer mais, né? Olha, eu me preocupo antecipadamente com isso e aquilo. Eu acho que a atenção maior é para os quietos, aquele tipo de pessoa que parece que está tudo bem, nada altera muito, que às vezes é uma pessoa que não tem uma vida de fantasia, de ansiedades mais rica, sabe? Ele é mais operatório, mais embotado. Esse tem mais tendência de focar no algo motor, por exemplo, corrida, e aquilo ele vai firme, né? E o que não quer dizer que é um quadro que não caracteriza o que se chama atualmente de vigorexia, não, mas que fica num intermediário, né? Não, com certeza, foi um ponto muito importante a levantar, que o exercício sempre vai contribuir com um possível tratamento, nunca vai ser via única. Né? Ele vai, claro, no caso foi diagnosticado algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, de humor, né?
e a pessoa busca o tratamento, o exercício ele vai acabar auxiliando um tratamento de psicoterapia ou até medicamentosa. E eu acho que é super válido o que você levantou, porque muitas vezes a pessoa vai focar só num tratamento. Aí, porventura, aquele tratamento que ela estava conseguindo muita melhora por algum motivo, até você citou um desfecho de quebrar o braço, alguma coisa assim, que não é muito comum de acontecer, mas pode ser que aconteça, que ela fique sem aquele válvula de escape e ela vai ficar sem outra possibilidade de tratamento porque ela só buscou aquilo. Então é sempre bom buscar várias alternativas para sua melhora. Eu fico pensando também nas pessoas que ficam viciadas no exercício. É um problema. Mas isso a gente vê mais com a população mais jovem. Eu não conheço idosos viciados, mas até pode ser. Né? Mas eu estava pensando, quando você falou do exercício ser complementar, na minha área, eu trabalho mais com psicoterapia. Quando a gente vê alguém que está muito para baixo, assim, não é um quadro depressivo, mas pode encaminhar para isso, a gente pede, movimente-se, né? Então vai fazer exercício físico, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que você possa mexer. E aí vem essa integração, porque você mexendo o corpo, né, você movimenta também as coisas da mente, né? Sim, quando vamos pegar pesquisas epidemiológicas, né, que são de grandes grupos, populações, já é visto já que as pessoas mais ativas têm menos prevalência de transtornos mentais. Já começa por aí, as pessoas mais ativas, né? E é muito interessante o ponto que vocês comentaram também, atenção no quieto. Né? Às vezes o quieto. O quieto. Até um desafio nosso, profissional educador físico, porque pessoas com transtornos mentais estão indo praticar atividade física. A gente tem que ter um olhar mais especial hoje em dia, né? Não tão preconceituoso, porque muitas vezes o educador físico não esteja preparado, né, de perceber que a pessoa está precisando de mais compreensão, né, no momento da atividade física, do que simplesmente achar que ela tem uma personalidade difícil de lidar. Você acha que tem esse preconceito no manejo com... Talvez nem tanto preconceito, mas talvez má compreensão da situação. Falta de conhecimento sobre a situação do indivíduo. Isso. O que pode acontecer numa situação prática? Uma pessoa com transtorno mental muitas vezes pode ser uma pessoa de difícil compreensão no primeiro momento, necessitando do profissional compreender a situação e não se esquivar desse tipo de indivíduo, porque muitas vezes é natural do ser humano, quando não compreende algo até outro ser humano, outra pessoa, acaba criando comportamento de esquivar. Mas nós profissionais voltados para a saúde tem que ter um olhar especial, porque essas pessoas estão chegando para a academia, estão chegando para contratar profissionais de educação física. Você tem que observar que a sua conduta tem que ser voltada para que ela tenha sucesso nas práticas e que ela continua fazendo atividade física para se beneficiar das atividades, da atividade que pode proporcionar para ela. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estou conversando aqui no Mentalistas com o professor Amaury dos Santos, que é do Instituto Biodelta, e também a psicóloga Sônia Neves, especialista em psicossomática psicanalítica. No programa de hoje, primeira vez que a gente fala sobre psicossomática psicanalítica. Você poderia traduzir um pouco mais aqui para o nosso ouvinte do Mentalistas do que se trata a psicossomática psicanalítica? Claro. Que ela se diferencia? Então, como eu falei inicialmente, a psicossomática é um campo de estudo que tem diversas abordagens. Uma delas é ligada à psicanálise. E dentro da psicanálise, as formas de compreensão são diferentes, né, de diferentes autores, como o Grodek, que eu falei, que vai mais para o significado de uma doença. E a psicossomática psicanalítica da Escola de Paris, não, ela vê como uma ausência, uma dificuldade, uma impossibilidade da pessoa de poder dar um sentido para experiências vividas que foram muito intensas. Então ficam como se áreas de funcionamento não tivessem representação, né, não tivessem um sentido. Quando tem um sentido é mais fácil, né, trabalhar. E essa área de estudo se desenvolveu mais a partir da década de 50, mas desde os anos 20, 30 que já tem vários estudos na área, né.
Quando você atende os pacientes na clínica de psicoterapia, e você citou no bloco anterior, às vezes, dependendo do caso, eu recomendo, mova-se, mexa-se. Os pacientes, eles aderem ou tem um certo boicote, às vezes, você percebe? Eles falam, eu vou e não... Vou fazer caminhada e não vai? Assim? Não é um boicote. Às vezes o próprio quadro depressivo não favorece. Você tem que fazer um enorme esforço para se fazer um movimento, para fazer atividades que são corriqueiras, cotidianas, né? Então, a indicação é essa para dar mesmo uma mexida, porém, nem sempre a pessoa consegue. Às vezes ela até tenta. Quando ela tenta, ótimo, porque daí é mais fácil embalar, né? E como que é o desafio para você, Amaury, lá no Instituto Biodelta, você convencer a pessoa de que ela precisa realmente se mexer? Mova-se, né? Tem que ser sempre de forma progressiva, né? Buscar, né, ditar o exercício de uma forma que ela consiga ter as primeiras experiências de forma positiva. Conforme ela tem as primeiras experiências de sucesso na atividade, consequentemente ela vai desejar mais dessa atividade. Porque ela, imagina a situação, ela vai lá no exercício, se dá uma tarefa que ela consegue realizar, ela volta para casa satisfeita, aí outro dia se coloca um pouquinho mais de atividade, ela consegue realizar, então ela vai vendo uma pessoa que tem autoeficácia naquela prática. Então a tendência é ela continuar. Então nosso desafio é sempre colocar a nossa atividade de forma progressiva, para que ela consiga fazer uma boa atividade física e pendurar ao longo do tempo. Eu acrescentaria que o vínculo que a pessoa puder desenvolver com o profissional que atende, com a própria academia, favorece muito. Porque se você não tiver uma boa ligação, se não tiver uma empatia, você não vai ficar. Né? Essa academia não tem nada a ver comigo, né? Essas pessoas. Eu tenho clientes mais velhos, nas faixas dos 50, que escolhem. Eu não posso ir na academia às 7 da noite, porque só tem um pessoal bombado. E o que eu vou fazer? Né? Barrigudinha, etc. E tal. Eu vou às 3 da tarde, ou eu vou às 10 da manhã, ou às 9, porque daí eu encontro pares, né? Então, se tiver um bom vínculo e algo dosado, como a Mari falou, acho que a chance de engatar é maior. Mas tem que insistir. Né? Assim, a gente não pode desanimar, né? Porque a resistência, quando você está para baixo, é grande. Na ansiedade, eu imagino que é um pouco menor, porque o exercício ajuda a descarregar aquela tensão toda, então dá uma baixada, né, na excitação, e aí você consegue uma adesão maior. Mas a adesão a tratamentos medicamentosos ou a exercício físico não é um tema simples, né? Não é uma questão simples. É verdade. No caso das pessoas que chegam ansiosas, que tipo de trabalho você faz com elas? Ok. Surgiu uma situação uma vez, né? De chegar uma pessoa lá para começar o atendimento. Primeira vez dela na academia. E eu lembro que até um professor brincou comigo, nossa, você fez uma terapia, você ficou 30 minutos conversando com ela. Que o mais natural é você chegar, falar as coisas mais básicas sobre o centro e já começar o treinamento. Mas já comecei a perceber pela fala dela que estava muito ansiosa, estava com medo, né? Ela, inclusive, era uma senhora, estava com um boné toda fechadinha, assim, parecendo querendo ficar invisível no ambiente. Então a gente conversou bastante. Fizemos menos exercício nesse momento do que era previsto, mas porém, como bem disse a Sônia, né, a importância foi criar um vínculo, primeiro, com o profissional que estava atendendo ela, né, fazendo vínculo profissional acaba fazendo vínculo com a instituição, né, porque o profissional acaba sendo a imagem da instituição. O primeiro passo foi esse. O segundo foi fazer os exercícios, como foi dito, né, de forma progressiva, devagar, até que ela vai se acostumando e perdendo um pouquinho o medo da situação nova. E você percebeu mudança nessa pessoa? Sim, ela ficou. Ela ficou, ela treina. Né, realmente foi uma situação só eu iniciei ela, né, e é bom saber que ela já está há 2 anos lá, né, realizando. Inclusive ela agradece porque quando ela iniciou ela falou que estava com muito medo, e o início, né, bem sucedido, né, de forma progressiva, respeitando a aprendizagem do indivíduo,
vai dar uma boa entrada para ela se pendurar muito tempo na atividade. Bom, infelizmente a gente está na reta final, mas ainda queria mais 2 recadinhos de vocês, para os nossos ouvintes aqui do Mentalistas, de que maneira as emoções mexem com o nosso organismo também, né, Sônia? Tem algo que você possa recomendar para os ouvintes nesse sentido? De que maneira eles podem proporcionar uma melhora de seus sintomas, né, físicos e mentais? Eu acho que vai variar muito com a intensidade, né, dos sintomas, o tipo de emoção vivida, né? Assim, mas da mesma forma que as emoções mexem com o físico e podem até favorecer alguns adoecimentos, o inverso também, né? Alguns adoecimentos também repercute nas emoções. E o Amaury falou algumas vezes da importância do exercício para melhorar a autoestima e realmente tem esse lado, né? Agora, na nossa compreensão da psicossomática psicanalítica, todas as doenças são psicossomáticas, né? Você não pode dizer que você viveu uma grande decepção e aí por isso apareceu alguma doença. Certamente pode ter uma influência, né? Mas qualquer que seja a situação do adoecimento, ela vai estar ligado àquilo que você vive emocionalmente. Viveu e está vivendo, né? E o recadinho que você pode passar aqui para os nossos ouvintes, Amaury? O recado é o seguinte: quando perceber, né, que as emoções vividas, as emoções negativas, está dificultando funcionamento social ou qualquer área da sua vida, sabe que o exercício hoje pode ajudar e muito, né? Paralelo com outras intervenções. Mas lembrando que o exercício é de baixo custo, né? Você não precisa necessariamente estar numa grande academia, né? É fácil acesso, baixo custo, e pode complementar muito bem com outras terapias e com resultados já muito bem evidenciados. Então espero que a gente saia desse bate-papo com a pessoa sabendo que a atividade física pode ser um ótimo recurso, e buscar sempre atividade que seja mais prazerosa para ela, independente de qual atividade. Pratique, né? Que tenho a certeza que vai se beneficiar. Muito bem, agradeço a participação do professor Amaury dos Santos, ele que é do Instituto Biodelta, e também da psicóloga Sônia Neves, especialista em psicossomática psicanalítica e professora do Instituto Sete Sapiense. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Nós é que agradeço, agradecemos. Camila e a professora Sônia. Até a próxima. Eu agradeço também a participação de vocês. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.